podcast Cinema Aventura. Opa, e aí pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura, seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western. Nós também tratamos de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes no cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast, como Anchor, Spotify, Google Podcasts. Nós temos também um canal no YouTube com edições aos sábados e também temos um perfil no Instagram, por favor, nos siga lá no Instagram. E hoje a pauta é bem interessante, bem especial. Nós vamos falar de um clássico dos anos 90, um clássico de ação policial, que é Fogo contra Fogo, ou HIT, lançado em 1995, dirigido por Michael Mann, que trouxe dois grandes astros do cinema gladiando entre si, Al Pacino e Robert De Niro. E para falar desse grande clássico, eu sou o Marcos Damiani Lobo, né? Assaltando o carro forte, ele usando máscara, Leandro Tonello. Bom, galera, se sentir o calor virando a esquina, abandona tudo em 30 segundos, mano. É o jeito. E hoje, nosso convidado pela primeira vez aí no Cinema Aventura, estreia aí, Leandro. Da hora. Hoje nós vamos receber as palavras do cinema. Colaborador do PFC, crítico, jornalista, no carro, prestes a dar fuga, Rafael Amaral. Olá, Marcos. Olá, Leandro. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação, um prazer estar participando com vocês desse podcast que é bem legal, né? Poder falar de um gênero que eu gosto bastante e, principalmente, poxa, esse é um filme fantástico, né? Então acho que vai ter muita coisa para falar e obrigado pelo convite. Esse é aquele encontro assim que estavam os cinéfilos aí, até o pessoal que não é tão cinéfilo, o pessoal que só acompanha cinema por diversão e tudo, né? Esperava um dia ver, né, que Al Pacino e Robert De Niro estavam juntos no Poderoso Chefão 2, mas não estavam nem na mesma linhagem de tempo ali, né? Estavam meio separados, deslocados no tempo. E aqui foi um grande confronto, demorou bastante, mas eu acho que foi bem recompensador, apesar deles ficar, eu acho que, 15 minutos, um contracenando com o outro, né? Mais que 15 minutos, né? Meu Deus do céu, cara. E a gente pode entrar um pouquinho aqui na carreira do Michael Mann. Você quer falar alguma coisa, Rafael, nesse comecinho da carreira dele? E aí? Não, eu posso falar sim, claro. Eu gosto bastante do Michael Mann, é um diretor que eu, admiro demais. Eu acho que o início da carreira dele, eu vou falar do primeiro filme dele, o mais antigo, digamos assim, que eu assisti, que é o Operação Ladrão, né, o Thief, que é um filme do começo dos anos 80, mas eu sei que ele tem alguns filmes anteriores. Ele fez, acho que um filme de prisão, se eu não estou enganado, antes, que eu não assisti. Mas eu acho que o Operação Ladrão é um filme que coloca ele no mapa ali, já como um diretor importante, um diretor de respeito, um diretor que chama atenção, né? E é um filme que eu acho que já tem o DNA que ele vai perseguir a carreira toda dele, né? Que é o filme policial e é o filme com aquela marca do cinema, um cinema bem masculino, né? Você pode ver que o Michael Mann tem essa característica. Todos os filmes dele, os personagens, os protagonistas ou os personagens com mais peso, quase sempre são homens, né? As mulheres têm sempre uma participação, diria, secundária, com algum peso maior ali, mas os protagonistas sempre são protagonistas masculinos. Eu acho que isso foi uma constante na carreira dele, e isso já fica muito bem demarcado a partir desse filme chamado Operação Ladrão. Depois ele faz um filme que eu particularmente não gosto, que eu acho um fracasso artístico, que é um filme chamado The Keep. É um filme, no Brasil o título acho que é A Fortaleza Infernal. É, isso mesmo. Eu particularmente acho esse filme bem fraco, acho que o filme é mal montado, dirigido, Scott Glenn, exatamente. Tem o Ian McKellen, bem mais novo, né? Depois, mais tarde, faria O Senhor dos Anéis. Tem um elenco interessante, né? Você tem ali o Gabriel Byrne também. E logo depois, o Michael Mann ele vai fazer um outro filme que aí eu acho que ele consegue voltar nos trilhos, que é o filme baseado no livro do Hannibal Lecter, né? O Dragão Vermelho, que no Brasil chama-se o Caçador de Assassinos, né? Eu acho que é o mesmo. Isso. É. E depois virou Dragão Vermelho, né? Aí depois, mais pra frente...
foi refilmado depois pelo Brett Ratner. Eu acho a versão do Michael Mann bem superior, bem superior. É um filme que eu gosto mais também, esse filme, o Manhunter. Eu acho que... E aí já começa também uma colaboração com o Dante Spinotti, né, que é um diretor de fotografia fantástico, que é o mesmo diretor de fotografia do Fogo Contra Fogo. E essa parceria entre o Michael Mann e o Dante Spinotti vai dar luz aí a filmes fabulosos, né, com uma fotografia que eu acho que é uma das assinaturas do Michael Mann também, uma fotografia fria, uma fotografia urbana, azulada, com tons acinzentados, que vai ser uma constante na carreira dele, principalmente nesses filmes policiais, né? Tem um filme que é importante na carreira dele, que é O Último dos Moicanos, né, que ele vai fazer um pouco depois. Ele dirige, acho que alguns episódios da série Miami Vice antes, mas o sucesso de bilheteria do Último dos Moicanos que assegurou, né, foi dele, né? Fundamental, inclusive para ele conseguir fazer o Fogo Contra Fogo depois, né? Eu acho que esse sucesso assegurou a continuidade com mais, digamos, fôlego da carreira dele, porque nos anos 80, ainda que houvesse ali filmes muito bons, era uma carreira que estava ainda com dificuldade, estava se encaixando, ele estava tendo que se firmar ainda como um grande talento, né? Ele teve que se firmar primeiro. Na verdade, a gente pensa que ele teve que se firmar primeiro na TV, como produtor, né, na ter real. Alguma coisa, né? Ele se fixou mais como produtor nesse primeiro momento, aí acho que o boom foi o Último dos Moicanos mesmo, que aí sim ele conseguiu não deslanchar, né, mas tipo ter grana e aval aí para fazer outros filmes que são significativos aí. Eu gosto muito de vários filmes dele, inclusive, mas essa primeira fase, assim, realmente, cara, eu acho que dos filmes que você citou, acho que eu só vi realmente o Caçador de Assassinos, que aliás, né, Brian Cox de Hannibal Lecter, né, pra quem só lembra do Anthony Hopkins, né, e quem gosta de Succession aí vai ver, né, o Brian Cox doidão aí nesse filme. É bem legal esse filme mesmo, precisaria revê-lo, inclusive. Mas Michael Mann é sensacional. E eu vou falar uma coisa, o Renato, que é ouvinte nosso e colega cinéfilo aí, ele vai ficar bravo que eu falei assim, nossa, precisa assistir o Profissão, o Ladrão aí, né, o The Thief, né, e até hoje não assisti. Ele fica me cobrando sempre que eu não assisti o filme do James Caan aí. Do James Caan eu também não, cara, eu também preciso assistir. Eu nunca assisti, Rafael, eu também não, Profissão Ladrão também nunca assisti. Vejam, porque é um filmaço, vale muito a pena, viu? Recentemente quase assisti, que eu tirei meio no cara e coroa se eu assistia esse ou aquele filme do Abel Ferrara, o Miss 45. Aí ganhou o Miss 45, eu tirei no cara e coroa. Na moeda, né? Na moeda. Também, que é um belo filme também. Eu gosto bastante da carreira do Abel Ferrara, mas acho que esse já fica um assunto para um outro podcast aí. Com certeza. Então, aí o roteiro, ele já tinha pensado em 79, já tinha feito um rascunho do roteiro, aí passou um pouco pro Ladrão, aí teve toda essa carreira aí que o Rafael falou, do início, foi pra TV, Miami Vice fez um sucesso enorme, eu lembro fragmentos da série, tá? Eu não lembro quase nada, mas eu lembro que eu assistia, é aquela coisa de infância que você só lembra dos flashes, assim. E entrava Miami Vice, depois Gatões de Hazard, né? Só quem viveu a época mesmo. Só quem viveu sabe. Aí, ele fez... Aí, quem que participava disso aí era um amigo dele, que era policial, que também produziu aquela outra série lá, Crime Story, lá, que era com o Denis Farina, né? E tem uma curiosidade, porque o Denis Farina, eu não sabia, descobri faz pouco tempo, ele foi policial antes de ser ator, né? E ele foi consultor no Manhunter também, ele trabalhou como ator, né, obviamente, no Manhunter, e ele foi consultor do Michael Mann em alguns filmes, como policial. O Michael Mann gosta do crime, hein? Gosta. Você vê que é uma preocupação dele mesmo, né? Total. Aí ele voltou com o projeto. Quando ele teve um sucessinho, ele voltou com o projeto, tentou, aí ele foi, na verdade, ele foi consultado por uma nova série policial. Ele lembrou daquele rascunho que ele tinha feito, falou, não, vou desenvolver melhor, que era o LA Takedown, né, que é
quem não lembra, quem tá ouvindo aqui o podcast, quem não lembra, Fogo Contra Fogo é a refilmagem desse filme aí, que era para ser um piloto de TV, não deu muito certo, porque o estúdio não gostava do ator principal também, né? E o Michael Mann ficou insistindo, falou, então faz aí o seu filme aí, monta aqui, que era pra NBC, na verdade, o filme sair, né? A série, né? Aí depois virou só um filme mesmo. Vocês assistiram? Eu assisti. Então, bacaninha até. Pra TV dos anos 80, né? Isso que eu ia falar, bem TV dos anos 80. E, cara, realmente, concordo. Não gosto de Scott Plank, cara. Não lembro de ter visto outras coisas com ele, mas achei ele bem insosso, cara. Pô, você tem aí... Você tem o Al Pacino, né? É isso que é foda. Eu vi com a referência do que eu já vi depois, entendeu? Aí você perde a perspectiva. Não tem nem como eu julgar o bagulho de forma neutra, entendeu? Esse é um dos motivos que me atrai, porque eu gosto tanto do Fogo Contra Fogo, eu tenho medo de ver ficar com uma má impressão. Não precisa assistir, não, viu? Sinceramente, cara. Então, a história é a mesma, as cenas são a mesma, só que ele é mais enxuto, ele é mais tipo o lance policial mesmo, né? Tanto que aqui no Brasil eu acho que é Os Tiras de Los Angeles, né? Que é o título. Tem bem cara de anos 80 isso aí. Cara, mas assim, é bem superficial. É um monte de personagem jogado, porque era pra ser uma série, né? Então tem aquela quantidade enorme de personagens que tem no filme Fogo Contra Fogo. Só que não tem desenvolvimento muito bom, não, cara. É bem raso, assim, bem raso. Então que bom, Rafael, que você não assistiu. Tem gente que fala que é melhor, mas fala, gente, mas aí também não, né? Não, muitos assistiram porque era refilmagem, né? Se eu assistir, eu tenho certeza que é melhor, porque... Não, cara. Fogo Contra Fogo é muito bom, né? Eu revi esse final de semana para fazer aqui o podcast com vocês. Poxa, é um filme que cada vez que eu vejo, acho que fica melhor, né? Eu acho que isso é uma característica dos grandes filmes, né? Porque cada vez que a gente assiste, a gente encontra alguma coisa que a gente não tinha visto antes. E dessa vez eu peguei uns detalhes que eu falei, como esse cara é meticuloso, né? Como ele é um diretor calculista e ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Para vocês terem uma ideia, só um detalhe que eu não tinha pegado da primeira vez que eu vi, das outras vezes que eu vi esse filme, eu acho que já é a quarta vez que eu vejo. Tem uma cena, vocês vão se lembrar qual que é, o personagem, aquele cara que tem o cabelo comprido, que ia ser morto, consegue escapar, que estava no assalto junto com a gangue do De Niro. Waingro. Isso, Waingro. Ele tá num hotel com uma prostituta e ele agride a prostituta ali, depois o Al Pacino vai encontrar ela morta. Inclusive, essa é uma linha narrativa que fica mal explicada, né? Não resolve. O Al Pacino contra a família dela, então depois isso não volta mais na história. Não volta. Eu acho que é um dos poucos pontos baixos aí do filme. Mas o ponto que eu quero citar é o seguinte, vocês vão lembrar dessa cena, quando a prostituta se aproxima dele e ele ataca ela, tem um corte ali muito rápido, que quando corta para a cena seguinte, é uma cena que é ele também, que ele tá num bar tomando uma cervejinha. Da hora que corta para a cena seguinte, você tem um plano detalhe de uma garrafa, tirando a tampa da garrafa, né, fazendo ali o objeto da tampa da garrafa, o abridor de garrafa. E é muito, apesar de ser sutil, é muito interessante como ele usa esse raccord, né, essa passagem de um plano para outro, essa passagem de uma cena para outra, usando esse elemento, né, da agressão que encontra do outro lado o movimento brusco da tampa da garrafa abrindo, né? Sim. E cinematograficamente falando, é um raccord que funciona muito bem, muito bem. Eu não sei se o Michael Mann tinha ideia disso quando ele estava filmando, né? Porque ou se isso eles descobriram no momento de montar o filme. Na montagem, né? Eu fico pensando nisso também. Às vezes muita coisa você fala, mano, por que essa cena começa desse jeito aqui? E se a gente, né? É muito interessante, e é um filme policial. O Michael Mann tem essa característica. Ele é um filme policial que a gente não vê tanto. Claro, tem cenas muito violentas, mas, por exemplo, o fato dele não mostrar a agressão à prostituta ou não... O corpo também quase não mostra, eles não faz questão de... Exatamente, e ele fez isso no Manhunter. No Manhunter é um filme de serial killer que você não tem a imagem do serial killer matando a vítima. Você vê no começo, depois quando o policial vai na casa, você vê todo aquele sangue no chão, o chão demarcado,
mas ele não precisa mostrar isso pra gente. Na verdade, o horror que ele cria com a nossa imaginação é muito maior e de um ponto de vista narrativo, é muito mais eficiente, digamos assim, do que se ele mostrasse o momento da morte, né? A execução da pessoa. Sim. E quando ele usa esse corte, voltando para o fogo contra fogo agora, e mostra aquela garrafa sendo aberta, a gente já entendeu que se trata de um rompimento, que a mulher morreu. Ele explicou isso visualmente. Eu acho muito bonito quando o cinema consegue executar algo assim, né? E convida o espectador para pensar um pouco. Isso foi um detalhe que eu não tinha pegado da outra vez que eu assisti, eu peguei dessa vez. Me chamou muita atenção. Além de outros também que eu vi ao longo do filme, que me pegam, que me batem forte, né? Teve coisas que eu gostei muito, mais ainda, mas teve outras coisas que eu fiquei pensando, né? Desculpa se eu vou dar um spoiler para quem não viu aqui, eu vou tentar não fazer isso, mas tem uma cena, vocês vão se lembrar, é perto do final do filme, quando o Al Pacino volta para casa e a mulher dele tá com um cara na casa. Sim, que aliás, depois a gente precisa voltar só para falar do elenco, mas tem uns extras, tipo, jogados assim no filme, cara, que são sensacionais, assim, isso é muito da hora desse filme, assim, tipo, o elenco é sensacional, todo ele, inclusive esses caras que às vezes aparecem, tipo, milésimos de segundos, assim, tipo o caso do Ralph lá, cara, que é o Xander Berkeley, que já fez uma porrada de filme. E ele tá no LA. Exatamente. Ele que é o Endrigo. E já fez uma porrada de filme já. Então, assim, a gente vai falar mais a respeito do... Só deixar o Rafael concluir, mas depois a gente fala do elenco e tem um monte de pincelada, assim, de ator muito foda, assim, até cantor punk tem no elenco e a gente vai falar mais aí. Mas pode mandar brasa aí, Rafael. O que eu ia colocar é só uma questão que algumas coisas que ele faz me incomoda. Por exemplo, essa cena é um personagem que ele coloca que entra meio de forma abrupta. Eu acho que não dá uma liga muito bem com a situação, não convence muito bem, sabe? E me incomodou um pouco esse personagem. E a situação, ela acaba ficando até meio cômica naquela cena, né? Porque o cara tá ali, tipo... Não, é uma cena cômica, totalmente. Até ele pegando a TV ali, cara, é tudo ridículo. De 14 polegadas, deixa mais cômico. Não, e puto, né? Tirando assim... TV é minha, tá ligado? Mas eu já falei, eu já coloquei que pra mim são os defeitos, né? Agora o resto é sua qualidade. Não, boa. Falar do elenco aí, Damiani? Então, cara, é muita gente, tá, pessoal? Então a gente meio que vai passar aqui, claro, né? O Pacino é o Vincent Hanna, o De Niro é o Neil como é que é? Macaulay. Aí o Val Kilmer, né? Era pra ser o Keanu Reeves, né? Era pra ser o Keanu Reeves, mano. Nossa, poxa não, vida. Ainda bem que não foi. Keanu Reeves muito simpático, mas poxa vida, né? Não, eu adoro o Keanu Reeves, mas pra esse papel o Val Kilmer, ele tem o tom de, sei lá, de doideira no olho, assim, que talvez o Keanu não conseguisse entregar pra esse papel. E ele só aceitou, não sei se o Rafael sabe desse detalhe, que ele só aceitou o papel, que ele ia ganhar menos, né? Que ele era pra fazer o Batman e Robin, né? Uhum. Aí ele ganhou menos só pra aparecer no pôster, né? Ó, é foda, né? É um aí ego, você já vê cara. O ego, né? Você já vê o ego. Eu até simpatizo com ele nos filmes, cara, mas é um ego, assim... Não, é um ego que, tipo, fez de frente com o Marlon Brando, né? Então, exato. Aliás, é um programa que a gente precisa fazer, cara, só pelo desastre que foi a Ilha do Dr. Monroe, mano. Mas o Val Kilmer, cara, nesse filme, é o que você falou, cara, ele como ator, os personagens dele, ele é muito foda. Nesse filme ele tá excelente, assim. Mas o ego do cara é, né, outro nível aí. Uma questão que eu reparei também, que eu fui assistir, né, os extras do Blu-ray do Fogo Contra Fogo, e tem lá os trailers, né, os trailers antigos da época quando o filme saiu. Uhum. E o único ator que é citado no trailer, além do Pacino e do De Niro, é o Val Kilmer. Val Kilmer, né? Poxa. É o único ator citado. Então, assim, é meio que ele é o terceiro da fila ali nos créditos. Você tem o Jon Voight, tá ligado? Porra, você tem uns outros atores, tipo, gigantes ali, mas não, né? O Val Kilmer tá ali, né? Bombando. E na época ele tava no auge também, né? Tava explodindo, cara. Ele tinha feito The Doors, ele tinha feito muita coisa
Apesar do Batman e Robin ser o Batman Eternamente ser ruim, mas assim, fez dinheiro pra caramba, né? Fez, lucrou pra caramba. Então, o Leandro falou do John Voight, né? Que é inspirado no Ed Bunker, né? Que a gente. Até o visual do cara, né? Quem não sabe, o Ed Bunker foi escritor, né? Ele foi preso de verdade. Inclusive, ele que lançou o Danny Trejo pro cinema, né? Que também tá excelente, né? Tá muito Danny Trejo, né? Que a gente fez só que tá comedido, né? A gente fez o especialzinho do Danny Trejo, aquele storytelling. Eu vou deixar na descrição aí. Que a gente conta a história do Ed Bunker lá também. Aí tem o Tom Sizemore, né? Tom Sizemore, Gianni Venora, a Amy Brinman. Eu lembro dela, mas eu não lembro da onde. Cara, ela fez bastante coisa, eu cara. Sei, mas eu lembro dela muito nesse filme aqui. Ela fez The Leftovers. Ela é uma personagem importante. Eu acho que é disso que você lembra dela. Como é que é o nome do rapaz lá? Do Just Terror, né? Isso. Ela fez vários filmes, principalmente nessa época. Você fez Daylight também. Nossa. Tem que lembrar do que a gente assistiu com ela. Claro. A Ashley Judd. O Ted Levine, coitado. Eu fiquei com uma dó dele. Que ele era pra ser o Wendigo, né? Mas ele recusou o papel porque só estavam dando esse tipo de papel pra ele, né? Do cara louco. Agora, aí depois só deram tipo policial pra ele, né? Porque aí foi fazer o Monk, né? Ele era o chefe do Monk depois. Bom, mas eu gosto dele, eu acho um ator bom, assim. Eu gosto dele também. Você gosta, Rafa? Gosto sim. Eu acho um ator bem interessante. Ele é meio desperdiçado, né? Ele é o eterno coadjuvante ali, né, cara? É igual o Tom Sizemore, cara. O Tom Sizemore também, eu gosto dele, só que, né, muito histórico de droga também, acabou com a carreira do cara, né? O Ted Levine, se eu não estou enganado, ele é o Buffalo Bill no exatamente. Ele mesmo. E detalhe, hein? O ator que faz o assassino no Manhunter tá aqui também, que é o Tom Noonan, né? Ele mesmo. Fez série do Stephen King. Que negócio do banco pro De Niro. Aí o Dennis Haysbert, né, que o pessoal lembra do 24 Horas, né, que era o presidente Palmer. O William Fichtner, que sempre, nessa época, ele começou a aparecer bastante filme, sempre coadjuvante, mas sempre bastante filme aí. A Natalie Portman, bem jovenzinha. Bem nova. Bem jovenzinha. Aí o Hank Azaria, que há 30 anos o cara tá dublando os Simpsons, né? Exato. Tá lá. O Jeremy Piven, que também aparece numa cena rapidinha, e o Chandler Beckley, que a gente falou que ele é o único que tá no elenco original e volta aí. E o Kevin Cage, né, que a gente falou e o lá, Kevin que é Cage, o Angrove. Que foi preso depois, né, porque ele tava cultivando maconha em casa. Ele foi preso. Mas ele faz um personagem detestável nesse filme também, Jesus amado. E ele ganhou esse apelido na prisão, viu? Né? A gente torce muito pro De Niro pegar ele no final, né? Nossa, aquele cara bem assustador. Então, cara, é um bagulho que a gente vai até discutir, né? Ele é a derrocada, né? Ele é o que destrói ali tudo, né? Então, na minha memória, eu até achava que ele aparecia bastante, assim. Ele não aparece tanto, assim, né? Ele aparece de relance, assim, e é o que o Rafael falou, né? Ele é uma plotline dele, assim, que eu acho... Eu vou até dar um outro ponto de vista mais pra frente a respeito disso, assim. Mas o cara é um desgraçado, né? Desde o começo você já percebe, assim, que ele é um desgraçado, né? Aí, a gente esqueceu de falar do Henry Rollins, pô, do Black Flag, cara, vocalista do Black Flag, eterno coadjuvante aí, fez de novo. Quem eu vou citar aí, Damiani? Vamos ver se acerta o filme que eu vou citar que ele participou também. Fala aí. Johnny Mnemonic. Porra. Johnny Mnemonic. Eu ainda vou fazer esse programa. Rafael, é uma piada interna nossa que teve um tempo que qualquer filme, qualquer cara ele lembrava do Johnny Mnemonic. Todo coadjuvante eu colocava. Não, sabe o filme que ele fez? Johnny Mnemonic. Se o filme fosse bom, nossa, já. Rafael, qual que é a sinopse de Fogo Contra Fogo? Poxa, vamos pensar. Bom, a sinopse... Bom, Fogo Contra Fogo é um filme que trata de dois homens, né? Eu acho que trata da colisão de dois homens. Acho que essa é a melhor forma de resumir Fogo Contra Fogo.
duas pessoas que se colidem. Se a gente for pensar de uma maneira muito rasa, uma maneira muito geral, ele é um filme de mocinho e bandido. Mas ele não é só isso, ele é muito mais do que isso, né? E na verdade eu acho que ele nem quer ser isso, né? Ele é isso só nas aparências. Um filme de mocinho e bandido, um filme de um policial viciado em trabalhar, um cara que é, né, workaholic, e que um belo dia esse cara que já tem aí um currículo invejável, ele vai se deparar com um outro cara que é digamos que alguém à altura dele, do lado do crime. Só que esse outro cara, ele, ao mesmo tempo que ele é tão bom quanto ele é o oposto dele, né? Porque ele é quase que um samurai, né? Um cara calculista, um cara que não dá um passo em falso. Então, você tem essa colisão de mundos aí. Eu acho que o Fogo Contra Fogo, ele é um filme sobre esse embate, né? Esse choque de duas pessoas que se respeitam mutuamente. Existe um código de honra, um código entre esses caras, mas que em algum momento isso não pode perdurar, até porque eles vivem eu acho que esse filme ele tem muito paralelo com o Faroeste, sabe, o Damiani? Uhum. Eu acho que o universo do Faroeste, ele pulsa muito ali. Essa questão do duelo, dos caras que se entendem e que ao mesmo tempo compreendem que eles vão ter que duelar em algum momento, que eles vão ter que se encontrar e resolver os seus problemas. O Al Pacino seria uma variação da figura do xerife que está protegendo a cidade. O De Niro seria uma variante do forasteiro, mas um forasteiro com classe, né? Um cara que tem classudo, um cara que em determinado momento a gente gosta mais dele do que do Pacino, né? Porque o Pacino é aquele cara explosivo, é um personagem meio fordiano, né? Um personagem que até nesse filme ele não explode tanto, né? Não. Tantas vezes nesse filme, né? Como na carreira do Pacino normalmente acontece. Não, mas se você comparar com o De Niro, ele tá um tom bem acima do De Niro, né? Não, até tem, você falou, né, Rafael, em relação a ser viciado em trabalho, isso os dois personagens são, né, tanto o De Niro quanto o Al Pacino, eles vivem em função disso. Mas um detalhe é que, tipo, que até aconselho quem gosta do filme ver essa entrevista, que é a entrevista de 20 anos do Oscar de 2016, que é com o Al Pacino, o De Niro, o Michael Mann e é o Christopher Nolan entrevistando eles. E o Al Pacino justifica a atuação dele falando que foi cortado do filme, que na verdade o personagem dele, o Hannah, era viciado em cocaína. E ele fala, gente, eu não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas eu quero reforçar isso depois de 20 anos, que o motivo de eu fazer tudo aquilo lá é porque eu tô cheiradaço, assim, e tipo, transparece... Mas que você percebe que ele tem uma coisa de alcoolismo, você percebe. Não, você vê que ele é 100% motivado pelo trabalho, só que diferente do De Niro, que é totalmente calculista, como o Rafael falou, ele é o total oposto, né? Ele vive realmente em função daquilo e ele entra de cabeça, a ponto de não conseguir nem viver uma vida normal, né? Uhum. Ele tenta de várias formas ali ter um casamento, ter uma vida comum ali, mas de jeito nenhum consegue, né? O cara tá sempre no limite ali da faca, né? Uhum. Correndo em cima da faca ali sempre. Não, e até tem uma parte assim que é até engraçada, mas assim, que o Jon Voight fala assim, o cara já passou tá no 3º casamento. Exato. Você acha que ele vai ficar em casa, né? Uhum. Ele vai te caçar até o fim. O Jon Voight fala, cara, você acha que vale a pena, né? Porque eles percebem tal. Eu não sei se a gente vai ser linear aqui ou se vai começar a falar meio que aleatoriamente do filme, assim. Uhum. Mas quando ocorre o primeiro assalto, depois do primeiro assalto, que é excelente, acontece essa conversa com o Jon Voight, que é meio que o middleman deles, né? Tipo, o intermediário ali, que faz as negociações e tal, etc. Não, o que eu ia comentar, assim, tinha nesse ponto, assim, dos dois lados, né, que também é referenciado lá na frente, que a gente vai falar mais pra frente, da cena do café, e assim,
você tá assistindo o filme, eu tava aqui com a Fernanda, eu falei assim, você tá percebendo que meio que as cenas estão se duplicando? Uhum. Começa bem tímido, mas aos poucos elas vão, por exemplo, eles estão num café, aí estão num jantar, aí acontece negócio, todo mundo sai. Aí a cena que corta é os policiais também comendo lá. Os paralelos ali. Então né? já começa a ficar muito assim, as cenas vão duplicando uma outra, assim, até um certo ponto, assim. Sim, com certeza. E, cara, que fotografia. Aliás, eu fiquei... Eu não lembrava, né? Das premiações e tal. Que pecado, cara. Meu Deus do céu, eu tava vendo ali. Tudo bem que Oscar não é parâmetro pra porra nenhuma, né? Vamos ser bem sinceros. Mas, cara, a parte de sound design ali, cara. Meu Deus do céu, velho. E nem concorreu ao Oscar, cara. Tipo, tudo bem, tinha uns filmes bons ali. Mas, porra, Batman Forever ser indicado a melhor edição de som... E esse filme não ser, cara, é ridículo, assim, cara, porque... Além da fotografia também, que é um bagulho que eu não lembrava. E tem uma cena que me incomodou, mas eu não sei se é ou não. Que ele usa bastante aquela lente... Como que chama? Teleobjetiva, né, pra fazer esse filme. Que é bem... Ela foca, mas ao mesmo tempo ela dá aquela desfocada no fundo, né? E tem uma cena que o personagem do De Niro tá conversando lá com a namorada dele, que é a Amy Brenneman lá, é a Ed, né? E me pareceu chroma key, cara. Essa parte me incomodou um pouco, e eu não sei se foi impressão minha, que a cidade, assim, sabe, aquela iluminação, aí eu não sei se é uma coisa que eu fiquei, às vezes é a própria... teleobjetiva ali que deu uma zoada, mas fiquei com uma impressão ruim, assim. Agora, todo o resto, cara, até as cenas aéreas desse filme, porra, numa época que não tinha drone, né? Então, o bagulho era filmado no braço ali do helicóptero, né? Quer falar aí da duplicidade do filme, Rafael? Eu queria falar sim, cara. Eu queria falar que... eu acho que esse filme ele tem um estudo de personagem muito interessante, né? O Leandro colocou, né? Essa questão do Al Pacino, da questão da cocaína. Eu acho muito interessante a atuação dele, a forma como ele age durante o filme todo, né? E o De Niro como contraponto. E esse estudo de personagem é interessante, porque no momento que esses caras se encontram, o Al Pacino, ele fala coisas pro De Niro, eu já tô adiantando a cena do encontro aqui, né? Ele fala coisas pro De Niro que eu acho que o De Niro nunca falaria para ele, né? Por exemplo, ele conta uma história e eu acho isso super intrigante, aquela questão do sonho, né? Ele fala que ele sonhou, que teve um sonho estranho, tal. Ele abre uma conversa, aí o De Niro meio que fala, mas o que significa isso, não sei o quê. Enfim, né? São caras diferentes, mas que tem de novo, né, tem esse respeito, esse código moral entre esses caras, né, de honra mesmo, que eu acho que faz todo sentido durante o filme. E eles meio que se farejam, né, os caras começam a se perceber e se entender. Inclusive, muito boa, que é aquela cena aquele momento que o Pacino tá com a equipe dele, que eles estão escondidos dentro de um caminhão, e a turma do De Niro tá arrombando uma empresa ali, um negócio ali, né? Sim, é o segundo assalto, cara. É a hora que eles tentam pegar eles, né? Porque no primeiro foi aquele caos, né? Mataram geral dos guardas lá. Exatamente. E essa cena eu acho fantástica também, de novo, né? Vou falar da montagem do filme aqui, porque o Pacino tá dentro do caminhão. Vem da tela, tá? O De Niro tá do lado de fora, e a gente vê o De Niro pelo calor do rosto dele ali, né? Pelo efeito do calor na tela ali. E aí um cara dentro do caminhão faz um barulho, né, e o De Niro percebe do lado de fora que tem alguma coisa errada ali. E aí o filme joga com um efeito de plano e contraplano ali, num close do De Niro versus um close do Pacino, né? Frente, como se eles já estivessem se olhando mesmo antes de se encontrarem, né? Como se eles já tivessem se percebido no mesmo ambiente, no mesmo universo, mesmo não estando no mesmo lugar, né? E o filme joga com isso. É como se eles já se percebessem antes de se conhecerem. Eu acho essa proposta do filme muito, muito interessante também. E esse, digamos, encontro, ele só vai ocorrer
Não, metade do filme, né? É um filme que foi vendido sendo o primeiro filme de Al Pacino e De Niro, e o espectador fica esperando 1h30 para isso acontecer, né? Cara, os caras não saem no tapa, né? Uhum. Eu acho isso muito, muito interessante também. Essa é uma das melhores cenas do filme mesmo, hein? Sem dúvida nenhuma, cara. Outra cena que eu gosto que nem você tá falando que é o suspense de plano e contraplano, né? É na hora que o Chris vai ver a namorada, né? Nossa, essa cena é E excelente. aí tá nele, daqui a pouco corta pra mão dela, assim. É, né? só a mãozinha, né? E cara, é engraçado isso, né? Pô, o filme... E são cenas de suspense que ninguém tá ameaçado Exato, de morte, não é não. uma coisa assim muito... E, porra, vamos falar que é um filme que tem cenas de ação espetaculares, cara. Pô, as duas cenas de assalto são sensacional, né? Sendo o assalto final o mais cabuloso de todos. O que desenrola o negócio é por causa voltando à classe ali do personagem ali do Robert De Niro, né? Uhum. Porque você vê que, não, eles só são assaltantes. A partir do momento que o cara matou, e aí eles tiveram que matar os outros, né? Que aí o Pacino saca lá que é o... Não, os caras não são só uns trombadinhas, não. Né? Eles não hesitaram nenhum minuto. Eles mataram os caras e esse aqui foi uma execução porque, foda-se, né? Já tinham matado 2 já e não podiam deixar nenhuma testemunha. Exatamente. Então mostra o profissionalismo ali. Muito bom. Mas o Engel, cara, que cagado. Os caras. Não, cara, os caras têm uma equipe fechadinha, mano. Eu sei que precisava de mais um cara, mas faz uma seleção melhor, né? Contrata um RH mais aceitável aí, porque puta merda, mano. Um neonazista assassino safado. E você percebe que ele é louco. Isso é genial nesse filme. Você já percebe que ele é louco quando ele começa a falar com o Sizemore, cara. Exatamente. Que o Sizemore, ele não para de falar, o Sizemore só fala, mano, que tal você parar de falar, campeão? Aí ele já tira o óculos, já loucão assim, babando, e o Sizemore cagando pra ele, mas o Sizemore já percebe que, puta, mano, vai dar ruim, esse cara é louco, tá ligado? E ele põe tudo a perder, né, cara? Põe. Tanto que ele fica... como se, tipo, o cara estivesse fazendo uma afronta a ele fala, você tá gritando com os caras, tá vendo esse líquido vermelho saindo do ouvido? Eles não estão ouvindo nada, os caras acabaram de explodir, sei lá quantos quilos de, sei lá, uma grama de dinamite ali no cara, eles não estão ouvindo, mano. Exatamente. É foda, velho. Que é uma cena formidável também. Caminhão, o plano do caminhão. Aí que tá, o Michael Mann, ele tem o corte, preciso, assim, né? Uhum. Ele não dá, ele não deu aquele tempo, assim, do caminhão. O caminhão bate, tem alguns microsegundos, assim, ele já corta já pro outro ângulo, assim, do caminhão tombando, cara. Direção de ação, assim, ótima mesmo. Não, esse filme tem cenas de ação brilhantes, né, cara? Aquela cena do assalto na rua é um negócio de outro mundo, né? Do assalto ao banco é absurdo, assim, o trabalho de som ali que fizeram, né, captação de som, o próprio Michael Mann fala que eles quiseram captar o som da bala na rua mesmo, do tiro, né, cara, para dar um efeito de estrondoso ali. Aquele estrondo do eco que faz. Exatamente. E pelo que eu li, foram 4 fins de semana para fazer essa cena, essa sequência toda do banco, né? Uhum. Dura uns 10 minutos mais ou menos de filme. E o que eu falei da edição de som também, que eu fico bravo, cara, porque mesmo não fora das cenas de assalto, no começo do filme mesmo, que ele intercala o som, que ele tá passando pelo hospital e você escuta as máquinas do hospital assim, você escutando isso em surround e tal, você escuta cada aparelho ali, todo o som dele passando pelos ambientes, mano, é sensacional a engenharia de som desse filme, cara. É fantástico. Outra cena boa de ação é aquela da emboscada lá que o cara vai trapacear com eles, assim. Uhum. Né? É ótimo aquela cena também. Nossa. O De Niro tem que fazer o De Niro tá sozinho ali com os caras, mas só que eles deixaram ali o Val Kilmer e o Tom Sizemore ali de tocaia ali. Uhum. Um de sniper e o outro na saída ali. Os caras são espertos, voltando à cena, eu acho que a gente passou muito rápido na cena do assalto. Do primeiro assalto? Não, do segundo assalto. Do segundo. A estratégia deles de, tipo... Eu não sei se em algum momento do filme falam se eles eram fuzileiros.
Não deixa claro isso, não. Eu não me lembro. Eles falam acho que o único background que eles dão, que é os caras sabem, é o do Sizemore, né? E do Val Kilmer. O tanto que eles falam, quem é o De Niro? Tipo, quem que é aquele cara? Eles não sabem, né? Não sabem. Eles não sabem, o cara é totalmente... Aquele esquema de, tipo, um tá tirando da cobertura pro outro avança, e eles vão descendo a rua desse jeito, né? Porque o pobre coitado lá da chapa lá de hambúrguer, lá, né? Foi pro pau foi, primeira. Já era. E o que você falou, os caras são muito, muito precisos e eles não hesitam. Tanto que, isso falando do assalto final, né? Cara, o Val Kilmer, ele nem espera a polícia se mexer. Ele vê os caras e já começa a atirar. Exatamente. É questão de segundos, assim, bum! Então você vê que os caras não hesitam, mano. É o que ele, na conversa do café, ele fala pro Al Pacino. Ele fala, bom, beleza, a gente tá aqui conversando e tal, mas eu não vou hesitar. Eles não hesitam, tipo, foda-se. O Sizemore pega uma criança, ele vê uma criança e já pega. Então, assim, os caras... Isso que é foda desse filme também, que é o que o Rafael falou. Parece um filme meio maniqueísta, né, de bonzinho contra vilão. Não tem isso. Não. Você simpatiza com todo mundo ali. Você fica triste quando os caras começam a morrer. Você fica triste quando os policiais começam a morrer. A situação toda é desastrosa, entendeu? O único que você quer ver morrer é o Ingram, né, Rafael? Nossa, esse cara é um erro, né, meu? Puta, é inacreditável. E, bom, e tem uma questão também que eu acho que vale, né, citar, é o seguinte, que ainda que as personagens femininas não ocupem a frente, elas têm muita importância no filme, né? A mulher do Pacino, né? Claro, tem uma importância grande, essa questão do drama, os dramas paralelos, né? Da menina, da enteada dele. A moça que o De Niro conhece, né? Que trabalha numa livraria ali, que ele esbarra nela e tal. E tem uma personagem que eu acho que é muito interessante, que é a personagem da Ashley Judd, né? Que é uma personagem que a gente acha que ela vai ser capaz até de entregar o companheiro dela, né? Que a gente acredita que ela vai ser capaz disso e ela muda na última hora. Ela é uma personagem que engana, uma personagem meio camaleônica ali. Pô, ela tá traindo o cara. Eu gosto muito daquela cena que o De Niro, né, entra no apartamento, no motel ali, intima ela. Dá uma bronca nela pra voltar pra casa, né? Engraçado isso aí. Tipo, ele põe o dedo na cara dela e fala, você vai voltar pra sua casa. Porque o De Niro sabe que o cara é um cara problemático, é um cara inconstante. Não fica muito claro o que ele faz, mas a gente entende que é jogo, envolve Las Vegas, envolve... Viciado de jogo, O cara é viciado de jogo, é problemático, e ele sabe que ele precisa do cara, que o cara é o cara que arma as bombas, que resolve ali. Então, ele põe o dedo na cara dela, pede pra ela e tal. Tem um outro detalhe do filme que eu acho muito interessante também, aquela cena quando o De Niro volta pra casa, e o personagem do Val Kilmer tá dormindo na casa dele, e você vê que a casa ela não tem nada, ela não tem copa, ela não tem talher, ela não tem móvel. O personagem do Val Kilmer, ele até fala pro De Niro, fala, você não comprou os móveis ainda? Tem duas coisas interessantes aí. Uma delas é o seguinte, o personagem, ele é um cara que ele sabe que ele vai embora, ele tá ali de passagem, ele nem se deu o trabalho de imobiliar. Mas tem uma outra questão também que eu acho muito interessante, que até me lembra um pouco... me lembrou um pouco o filme do Paul Schrader e também me lembrou um pouco a questão dos filmes do Robert Bresson, né? Essa questão do ser humano, do cara centrado, mas que não se apega ao ambiente do lado dele, ele não consegue criar raiz onde ele está. Ele está isolado dentro de um ambiente, ele não tem móvel, ele não tem nenhum tipo de identificação com aquele local, é um local branco, um local vazio, né? Me parece, o personagem do De Niro, ele é um personagem muito centrado, ele é muito calculista, por isso que eu chamei ele de samurai, né? Mas ele também tem um traço de um personagem meio bressoniano, um cara meio quieto, pacato, que não se apega a lugar nenhum. É um samurai que não tem uma terra, né? Um cara desterrado. E o fato do apartamento, da direção de arte ser composta daquele jeito, eu acho que diz muito sobre ele, né? Tem um filme do Paul Schrader recente, até indico para vocês verem. Fé Corrompida? Não é o Fé Corrompida, é um que ele fez depois sobre um jogador de cassino. Eu não vi isso. Me fugiu o nome da cabeça agora. Eu preciso ver esse filme, eu ainda não assisti também. É fantástico, porque o personagem ele tem um lance semelhante ao do De Niro. É um cara que não se apega a lugar nenhum. É um cara que cobre todos os móveis dos hotéis em que ele se hospeda, ele cobre os móveis com tecido branco.
justamente para não criar raiz no lugar, justamente para não se ligar emocionalmente com o lugar onde ele tá. Só que tem um detalhe que é interessante. Quando aquela mulher ela entra na vida do personagem do De Niro, ele é obrigado a criar um vínculo sentimental. Ele é obrigado a fazer uma coisa que até então ele não fazia. Né? Isso fica muito bem claro. E eu acho que a direção de arte no apartamento dele ajuda a explicar o personagem, quem que é aquele cara. De muito diferente, olha só como as coisas são, né? E a gente pode até fazer uma ligação. Diferente do personagem do Al Pacino, quando ele descobre que que a mulher dele tá traindo ele pega a televisão e leva embora. Ele fala, eu vou embora, mas eu vou levar essa televisão comigo. Ele precisa levar alguma coisa dali com ele, né? Porque é o espaço dele. E o fato de ser televisão, na minha interpretação, é muito interessante, porque ele é um cara de um universo que é um universo de ruído, que é um universo de barulho, que é um universo no qual ele tem, né, essa característica de ser um cara que não consegue ter um casamento sólido, ele não consegue se ligar. E eu acho que essa vida urbana que esse cara representa, ela pode ser sintetizada muito bem pela televisão, né, cara? Porque a televisão, ela é o ruído, ela é a síntese da vida urbana que a gente tem. E a nossa ligação com a televisão é uma ligação enganosa. A gente acha que a gente tem uma companhia. E quando ele escolhe a televisão dele para ser a companhia, e depois ele se toca, né? Ele quebra a televisão. Cara, isso é interessantíssimo, porque, né, usar esse elemento da televisão dentro do contexto de um filme policial. Eu achei fantástico esse cruzamento e essa criação, e explicar os personagens pelos ambientes em que eles vivem, né? Isso que é legal desse filme também, esse contraponto entre o estilizado e o realismo, né? Exatamente. Ô, Leandro, tem uma coisa interessante, você falou do estilizado, eu me lembrei agora. Uma vez o Michael Mann deu uma entrevista, eu resgatei essa entrevista na internet, na ocasião do... Na verdade não foi na ocasião, mas ele estava falando do filme, de novo, né, o Manhunter, que ele fala que ele fez um filme policial, mas que não tinha intenção nenhuma de ser um filme realista. Ele fez um filme estilizado, um filme até expressionista. A fotografia do Dante Spinotti, ela é uma fotografia bem estilizada. No filme Heat, eu acho que ele vai num caminho muito semelhante. Los Angeles, a gente está acostumado a ver Los Angeles como uma cidade mais árida, mais amarelada no cinema. Aqui ele faz o contrário, ele coloca uma cidade azulada, ele coloca uma cidade metálica, acinzentada. Então é uma Los Angeles diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema, né? E vai também um pouco na contramão do título do filme, porque Heat é calor, né? Você espera um filme com mais calor, e a estética desse filme é uma estética gelada. Sim. Ela é exatamente o oposto do Heat, né? Você espera igual quando os caras retratam, Hollywood retrata o México, tá ligado? Que é aquele filtro amarelo, né? Os caras metem esse louco aí, né? Amarelão. Exatamente. O México é o país amarelado, né, cara? Aquele país que, nossa... Essa. Ou o Oriente Médio também, os cares metem esse daí, né? Mas realmente, cara, e fica uma estilização muito... filtro de película. Exato. Vocês estão falando desse negócio eu lembrei do negócio do abandono que ele fala dos 30 segundos, né? E aí ele cria esse vínculo com a moça, então você acha que realmente ele vai ter um vínculo, né? Até quando não tem mais. Então, né? Pois é, porque aí a gente vai ter que puxar realmente a cena do café, porque eles falam um pro outro ali que você consegue fazer alguma coisa diferente? Não, nem eu. E é o momento que eles se entendem, né? Porque eles dão um sorriso um pro outro, né? Sim. Não, é porque eles falam, eles falam bem assim, tipo, você vive uma vida normal, você gostaria trocaria sua vida por uma vida normal, tipo, né, de viver das 8 às 6 trabalhar e voltar pra sua casa, sua vidinha e tal. O cara fala, não trocaria por nada. Aí ele fala, nem eu. Então, tipo, os caras são muito iguais, assim. Não, eu acho que ele comenta isso, aí outro pergunta, e você faz isso? Exato. Aí que ele fala, minha vida é um desastre, mano. Eu tenho uma esposa que, né, já não me ama mais, eu tenho uma vida que... Uma filhada que, né, totalmente quebrada. E é uma cena também que a gente não falou, né, cara? Que pega de surpresa, né? Porque... Então, mas isso que eu ia falar do que o Rafael falou que... Pô, o caso do Wingrove lá ser um assassino meio que em série de prostitutas e tal.
e fica meio que no vácuo, assim. É mostrar que, tipo, rola outras coisas nessa cidade que é totalmente cheia de crimes e corrupção e etc. E que a vida dos caras é permeada de problema, assim, cara. Tipo, né? Sim. É o suicídio da afilhada, tentativa, né? Tentativa de suicídio da afilhada, é o cara que eles usam, é isso que é engraçado, ele tá com o assassino na mão, e ele quer, na verdade, foda-se, sabe? Ele quer usar o cara pra pegar o De Niro, que é isso que interessa pra ele, né? Ele não tá nem investigando mais o assassinato, ele tá focado no De Niro, 100% no De Niro. Então, vai até Las Vegas pegar o namorado da outra lá, que até o cara fala, mas você tá em Las Vegas? Ele falou, não, eu trouxe aqui o cara de Las Vegas, ele vai te deportar pra Newark, e de lá você é nosso, por contrabando de cigarro. Então você vê que o cara tá focado ali no... Eu acho que essa opção de você abrir para muitos personagens, inclusive personagens que estão só de passagem, eu não acho que seja ruim, particularmente, né? Eu acho que tem coisas até muito interessantes que ele faz aí, tem opções bem legais. Agora, é arriscado, né? O cara ele tem que ter um muito bom para não se perder no meio do caminho, abrir demais e tirar a gente do filme, deslocar a gente do ponto central, que são os dois personagens centrais, né? Mas o Man faz isso com uma maestria, cara, porque ele tem um filme de 3 horas, com inúmeros personagens, e em momento algum ele deixa a gente ele tira a nossa atenção, ou ele move a nossa atenção a ponto da gente sair dos dois personagens principais, né? Então todos os outros personagens que estão por ali, eles estão gravitando ali em torno dos dois. Tanto é que quando tem essa morte da prostituta, depois o Al Pacino aparece para abraçar a mãe dela. Ali você vê que é uma cena também para se criar uma empatia entre a gente e o personagem do Al Pacino. Você tem uma ligação também. Pô, o cara, ele tá acostumado com esse mundo, mas ele é o cara que vai lá abraçar a mãe da vítima também, né? Isso com a menina, com a criança, quando ele salva a criança, que ele dá o tiro no personagem do Sizemore, ele faz a mesma coisa. Ele vai lá pegar a garota, a criança no colo. Eu acho que são recursos interessantes pra gente entender não exatamente quem tá do lado, mas quem tá no centro. Esses personagens ao lado, eles explicam mais quem tá no meio da trama toda, né? Sim, e tanto que a personagem da Natalie Portman acaba sendo usada pra ligar o casal de novo, né? Exatamente, perfeitamente. E ela ser meio que jogada no filme, na verdade ela tá... quase que o ponto de vista dela, porque ela tá sendo meio escanteada pra lá e pra cá, ela fica... As cenas que ela aparece, ela fala, eu vou não sei o que, eu tô meio assim, não sei o que. E aí quando aparece, não é uma coisa incoerente dela tentar o suicídio, isso é bem interessante. Exato. O que você falou é total, você tem total razão. A personagem da Natalie Portman, ela só existe pra unir os dois de novo, porque fica muito claro na cena do hospital, se o Al Pacino não fosse um policial, não tivesse experiência, aquela menina tinha morrido ali, cara. Ele atendeu a menina, colocou no carro, e a mulher dele percebe, ela fala, ela criticou ele o filme inteiro porque ele era policial, que ele não tinha tempo pra ela, tal, mas se não fosse, ele não teria resolvido aquilo. Sim. Né? Ele que fez o torniquete, ele fala pra mim, não, acho que ela atingiu uma artéria, então é o histórico do cara ali, né? A experiência do cara fez toda a diferença ali, velho. Fez toda a diferença. É que você já vê que é uma história de abandono ali por parte das duas, né? Tanto que depois ela aceita ele sair pra... Sim, ela fala... De Niro. É a vida do cara, né? Exatamente, perfeitamente. E também tem outros... Por exemplo, tem um personagem também que é curioso, vocês vão lembrar, que é o personagem... Falando de personagens secundários, né? O personagem do Danny Trejo, do mexicano, vocês vão se lembrar dessa cena que quando o De Niro vai na casa dele, depois ele tá quase morto, deitado no chão, ele fica perguntando da mulher dele, da tal da Ana. Vocês lembram disso, né? Sim. Tem uma cena que não entrou no filme, mas dá para assistir no Blu-ray, que é uma cena em que mostra o momento em que o Danny Trejo chega na casa dele e os bandidos do Van Sant estão ali. Inclusive tá o Ingro tá ali também.
né? E ele fica perguntando pela mulher dele, a Ana. Então também o cara tem uma ligação sentimental muito grande com a esposa dele. É uma história pequena, que não fica muito bem explicada, mas dá a entender que ele se vendeu para os caras por causa da mulher dele, para não matarem a mulher dele, né? Então dá a impressão disso também, que ele foi pressionado ali e por causa dela que ele acabou não se matando. Ela, eu acho que aparece só naquela cena do restaurante. Do jantar, né? Do jantar. Os caras estão confraternizando ali e tal. Só E realmente. E é interessante que até pelo tamanho do filme ele não é enfadonho, né? Nada, cara. É isso que eu ia falar. Sim, né? Pô, 3 horas de filme e você não fica cansado do filme. Pelo contrário, você quer ver o que vai desenrolar dali, né? Perfeitamente. Cara, ele é um filme... ele, se você analisar bem, do começo ao fim, ele não é um filme... Ele é um filme policial, obviamente, mas ele não é um filme com muitas cenas de ação. Não. Na verdade, pelo contrário, ele tem... Pelo tempo dele, ele tem poucas cenas de ação, né? Tem o assalto do começo, tem depois, obviamente, o assalto ao banco do final, tem aquele confronto dos caras no drive-in ali, que tem uma cena de ação legal ali. Mas pelo tempo dele, ele é um filme com muito mais diálogo, muito mais tensão, ele é muito mais sedimentado nisso, né? Nessa relação dos caras, do que propriamente na ação física, né? Um filme que é muito mais na espera ou na expectativa das coisas do que propriamente pela ação, né, pela efetivação da aventura, da ação mesmo, né, da questão. Isso eu acho que é muito legal também. E o Michael Mann faz isso com muita maestria no Informante, né, porque o Informante também é um filme tenso. Só diálogo, cara. Só diálogo. E parece um suspense, assim, maluco, assim, né? Não, você fica né, agarrado no sofá ali e é só diálogo, cara. A única coisa que eu acho que tem no Informante, que você fala assim, poxa, peraí, né, eu tô num filme policial em ação, é aquele começo que o próprio Al Pacino tá vendado ali pra entrevistar o cara, tá logo no... Que é de uma abertura sensacional também que o Michael Mann faz ali. O Michael Mann é um cara da direção, né? Eu acho que o Michael Mann, muito mais que ser um cara de roteiro, produtor, a gente colocou aqui, ele tem uma carreira como produtor, mas o Michael Mann, ele é um diretor, né? Aquele cara que tem noção de colocar câmera, ele é um cara que ele não tem medo de estender muitas vezes a cena, o tempo. Ele me lembra em alguns momentos, eu até quando eu escrevi um texto sobre o Fogo Contra Fogo, vou publicar em breve no meu site, mas que eu falo isso, né? E ao mesmo tempo que ele tem características do Ford, do John Ford, na construção do universo, do ambiente, da relação dos personagens, principalmente, ele tem também uma coisa do Jean-Pierre Melville, né? Que é essa meticulosidade, né? É fazer um filme de crime no qual os caras fogem totalmente do estereótipo que a gente está acostumado. Esses caras se movimentam muito lentamente, esses caras não se explicam, eles são caras geralmente silenciosos, e o universo, principalmente, onde esses caras estão, faz toda a diferença. Nesse sentido, eu acho que um filme que eu indico para quem gosta de Fogo Contra Fogo é o Samurai, do Jean-Pierre Melville, não sei se vocês já viram, com Alain Delon. É uma obra-prima, e eu acho que muito do cinema policial do Michael Mann, ele tira daí. Ele tira do cinema do Melville. Eu não tenho referência, nenhuma entrevista se ele viu já os filmes do Melville, ou se ele gosta, enfim, eu acho que ele deve gostar, porque ele é um cara experiente, mas me faz muito essa ligação quando eu vejo os filmes dele, sabe? Essa paciência, sem dar barrigada, sabendo a hora certa de encerrar a cena ou a sequência, né? Enfim, e ele é um mestre nisso, assim, eu gosto muito dos filmes do Michael Mann. E ele tem essas manias, né? Que eu falei, né? É um universo. Os filmes do Michael Mann são universos de homens, né? O universo do macho mesmo, o que remete ao faroeste também, né? Porque o faroeste é o universo do homem, em que a mulher quase sempre está num plano secundário. E os filmes do Michael Mann são isso, né? Você veja, por exemplo, um filme que é Inimigos Públicos, que eu acho bem legal também. A personagem da Marion Cotillard, ela tem um peso na história, só que ela nunca se sobrepõe ao personagem do Johnny Depp, né? O Johnny Depp sempre é
a proa, né, digamos assim, da história toda. E a gente vai ver isso também em Colateral, por exemplo, que é um filme de homens, que é um filme sobre mundos que se colidem também. Gosto né? bastante também. Sensacional Colateral, cara. Colateral é um filmaço. Enfim, né, vários filmes do Michael Mann que é uma constante dele lidar com personagens masculinos. Eu acho que isso é bem dele, isso também. Uhum. Eu só quero fechar uma fala aqui pra gente já começar a fechar o pacote aqui. Uhum. Tá bom. Que é assim, eu tinha falado que aquele negócio dos 30 segundos, e no final, cara, quando vai chegando ali, ele podia ter deixado quieto o negócio, né? Então, a única coisa que tirou ele do sério foi o Engel, cara. A única coisa que fez ele quebrar a regra foi o Engel, cara. Exatamente. Foi a única coisa. Eu acho. Não, eu ia dizer que pra mim isso faz total sentido, o fato dele ter voltado, pra ele ter ido no hotel. Uhum. Porque é de honra dele, cara. Ele precisava terminar aquilo. Ele não ia conseguir lidar com a consciência dele se ele fosse embora e não punisse aquele cara. Esse osso ele não ia largar, cara. Dentro da lógica de samurai dele, dentro da lógica dele, enquanto um caçador, que esses caras são caçadores, né, meu? Ele precisava resolver aquilo. E o interessante aqui, se a gente pensar nos dois personagens, no Al Pacino e no De Niro, é o seguinte: o Al Pacino, esse cara que é um workaholic, viciado em trabalho, ele não consegue achar ele não conseguiu achar uma porta de saída. É um cara que fracassou nos relacionamentos, é um cara que provavelmente ele pode partir para o fim de um terceiro casamento ali. Ele não encontrou uma porta de saída e é aquele cara que está aprisionado. Aquilo vai passar e esse cara vai continuar aprisionado naquela cidade. O do De Niro não, é um cara que conseguiu achar a porta de saída. Uhum. Ele conseguiu achar um ponto para ele despejar a emoção dele. Só que na hora que ele vai caminhar para essa porta de saída, a natureza dele fala mais alto. Sabe aquela coisa do escorpião que pica a própria costa, ele pica a si mesmo e morre no lago, aquela parábola do escorpião? É isso, é a natureza dele, ele não pode ir embora sem resolver aquilo. Ele não pode sair. Porque, como ele mesmo fala, ele não pode mudar, né? Ele não pode mudar, exatamente. Então, pra mim, faz todo sentido. Seria estranho se ele fosse embora, cara. Seria muito estranho, né? E é isso. Eu acho que esse ponto final, isso é fantástico. E aqui vou deixar até uma provocação. De novo, me perdoe quem não viu o filme, mas uma das coisas que mais me fascinam nesse filme é os caras tocarem as mãos no final, cara. Aquela cena é sensacional. Nossa senhora. Lágrimas. É como se o filme inteiro, cara, tentasse justificar aquele momento, aquele ato. É como se o filme fosse para justificar aquilo, sabe? Sim, ele já dá a letra, os caras realmente na conversa ele já dá a letra, ele fala, eu não vou voltar pra prisão. Tipo... Exatamente. E se for entre eu vazar e você continuar vivo, eu vou passar por cima de você. E não tem... Sabe, por mais que eu te respeite, você me respeite, você não vai ficar no meu caminho do meu plano, entendeu? E é isso, era ou fugir ou morrer. E ele morreu, né? Exatamente. O duelo final aí, cara, que é tenso pra cacete. E aí ele dropa, né? Aí é o 30 segundos, né? Ele dropa tudo porque ele sente o calor na cara ali, né? Ele vê que não tem mais saída. Ou é abandonar tudo, ou ele vai ser pego, né? Mas assim, é uma aula mesmo, assim, de coordenação, a iluminação, cara, o resultado final eu acho fantástico. Não, ele correndo pelo aeroporto, cara. Cara. Não, e a música, né? A gente não falou aí da música aí, mas Cara, toca a Susan Balden, cara. Então, o Elliot Golden e tal, o cara... Cara, é bem sutil, assim, a trilha sonora. Mas ela é muito bem encaixada, como eu disse, né? Tem até o Mob lá fazendo um cover de Joy Division, cara, na cena de perseguição lá, que o Al Pacino tá indo atrás do De Niro, e outras cenas espetaculares, assim, que
Essa cena, a música final deles dando as mãos ali e encerrando o filme é de doer o coração ali. Ali você fala, cacete, que filme sensacional, né? 3 horas, passou voando e é isso aí. Presenteia com esse final aí. Não, e é interessante também do desfecho de todo mundo, assim, que o cara mais cagado, assim, que, né, o que você menos espera é o único que foge, né? Que o resto, todo mundo se ferra, cara. E é o que você falou, né, Rafael? Tá todo mundo preso. Quem não morreu continua preso, mano. Que é o Al Pacino. Vai continuar sempre nesse círculo de busca infinita aí, cara. Essa é a grande ironia do filme, né? Porque, claro, né? Tinha que ter essa. Eu acho que o encerramento é natural. O De Niro não tinha como levar melhor, né? É um filme policial. O Al Pacino, ele é o cara que carrega a lei, digamos assim, o cara que representa a ordem, a lei. Só que ele é um cara, né, totalmente ali ferrado, né, cara? Aquela vida que ele leva ali. Esse filme ele pode ser até interpretado como uma, sei lá, cara, uma crítica à cidade grande, né, cara? Que esses caras vivem umas vidas ali que são assim. Você não tem dá pra não ser, ninguém tem vontade. Depois de você ver esse filme, você não tem vontade de morar ali, né, cara, naquela cidade. Não, você não tem vontade de ser ninguém, né? Qualquer um do Michael Mann, não tem vontade. Não, total. É isso que é legal. Você simpatiza com todo mundo, mas você não queria estar na pele de ninguém. Sabe? Você tá só presenciando a explosão, o caos acontecendo ali. Ah, não sei, meus amigos, né? Eu acho que a gente falou bem, hein? Ah, que filmaço. Assistam. Tem, acho que em 3 streamings, cara. Acho que tem no Stars Plus, acho que tem na Amazon e tem no HBO Max. Escolham aí, cara. Ou como eu, quem tem a mídia física, também veja Blu-ray. Perfeito. Posso fazer minhas considerações? Pode fazer, com certeza. Por favor. As palavras vão ser ditas agora. Eu quero agradecer de novo o convite, Marcos e Leandro, para participar aqui desse podcast. Me perdoem pela informalidade, tá? Eu tô no meu trabalho aqui ainda, eu acabei daqui. Hoje foi um dia típico, mas eu fiz questão de participar, não queria dar esse furo com vocês. Agradeço de novo, tá? A participação. E me convidem para outros, tá? Tô sempre à disposição, só avisando com bastante antecedência, que nem o Marcos fez. Tá perfeito, a gente pode combinar. Espero que vocês tenham gostado da minha participação, dos meus pitacos aí, das minhas observações. E obrigado, gente. Eu quero ouvir depois o resultado para ver. Boa. Mas valeu você, cara, ter aceitado aí. Que tava faltando esse convite aí pro Rafael, né? A galera toda veio aí, então faltava o Rafael. É isso que eu ia falar, acho que todo mundo do filmes clássicos já colou aí. Agora ninguém pode mais chorar agora. Agora acabou, agora todo mundo participou. Então, valeu demais. Leandro, valeu, até o próximo episódio. Valeu, temos mais episódios aí pra frente, e além do Fogo Contra Fogo, vejam outros filmes do Michael Mann também. Podemos fazer mais filmes dele também mais pra frente. O cara tem muito clássico bom aí. E vamos embora aí pros próximos episódios. Acho que eu já sei quem vou chamar da próxima vez. Bom, é isso aí, a gente já sabe já, né? É isso aí. Galera, daqui a 15 dias então, aí novamente o Cinema Aventura, com o retorno do Fábio Roquembar, né? Então, espero vocês lá, valeu. Valeu. Alô.